Redes sociais para sex shop, vale a pena fazer? Não vale a pena fazer? Qual estratégia que realmente pode trazer um resultado legal, um resultado sólido para sua loja? Vem comigo aqui, porque esse é um tema polêmico e é o que eu mais recebo hoje aqui na Tuxê. Então, presta atenção aqui, vem comigo. Quando a gente vai falar de rede social, quando a gente vai falar do Meta, por exemplo, aqui eu quero trazer um exemplo antes de a gente entrar, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Eu estou com uma rede social aqui de um sex shop, onde nós criamos campanhas dentro do Meta Ads, Facebook e Instagram, para essa loja de sex shop. E aonde eu quero chegar? Primeiro, você pode notar ali que tem uma campanha bloqueada ali, em um conjunto de anúncios. Isso aqui eu deixei para vocês para poder usar como exemplo. A outra está pausada e as outras duas estão ativas. Então, primeiro, vamos lá. Primeiro, vamos por partes aqui. Ó. A última campanha nós criamos com foco em envio para o WhatsApp. Vocês podem notar que, que a gente pagou 59 centavos por mensagem nessa campanha. Extremamente barato. E aí entra a sacada do sex shop dentro das redes sociais. Então, vamos lá. Primeiro, rede social é proibido anunciar sex shop. Ah, mas fulano, rede social é proibido anunciar sex shop. Isso é diretriz da própria plataforma. Se ela descobrir que a sua loja é sex shop, se ela descobrir que seu anúncio é sobre sex shop, ela vai bloquear. Ponto, acabou. Márcio, mas ela pode suspender minha conta? Pode suspender. Se você toma um bloqueio no anúncio, se você toma outro bloqueio e você fica contestando, ao invés de excluir ou pausar e editar, criar um novo, o Meta pode entender que você está tentando burlar ali o sistema e ele suspender a sua conta. Suspender mesmo, rede social e tudo mais, bloquear geral. Mas existem umas empresas, Márcio, que vendem contingência. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, na época do boom do dropshipping, existiam muitas empresas que vendiam a famosa contingência. Existem várias formas de fazer contingência, mas só para vocês entenderem, algumas empresas criavam vários perfis fakes, João, Maria e tal, e aí ia rodando um monte de anúncios nesses perfis, e os perfis iam caindo, iam sendo bloqueados. Por que isso é ruim? Porque você nunca vai conseguir consolidar sua marca, nunca vai ter uma conta certa, nunca vai ter uma conta real. Então eu não aconselho de forma alguma fazer contingência, tanto que a gente não trabalha nessa linha aqui dentro da Tuxê. Da mesma forma que eu não aconselho fazer rede social para sex shop. Em outros vídeos eu já falei isso, mas eu quero fazer uma cisão aqui. Eu não estou falando fazer ou criar a rede social para sex shop, estou falando fazer anúncio para sex shop nas redes sociais. O seu sex shop tem que ter um Instagram. Isso é ótimo porque você começa a atrair o público orgânico, as pessoas começam a saber que você existe, você posta sobre o dia a dia. Isso ajuda muito. Mas anunciar o sex shop dentro da rede social, eu não é que eu sou contra, eu não indico por dois fatores. Primeiro, o risco de bloqueio, a própria plataforma está falando que é proibido. Segundo, como a plataforma fala que é proibido, é proibido, não tem público direcionado para sex shop dentro da plataforma. Por quê? Porque ela entende que não tem sex shop sendo anunciado dentro da plataforma, porque é proibido, entendeu? Então, quando você vai criar um público para sex shop dentro das campanhas do Meta, é um público amplo. Então, assim, vem muita gente, assim, fora do contexto, e aí entra por que eu pausei essa terceira campanha. Essa terceira campanha aqui era uma campanha de lingerie. Tinha a mulher vestida lingerie e tal. A gente conseguiu até vender uma outra lingerie, mas grande parte, 89% do público era masculino. E se você tem uma loja de sex shop, se você já anunciou sex shop, você sabe que quando atinge público masculino, principalmente nessa linha, vem aquelas mensagens nada a ver, totalmente fora da curva, e é nada a ver, sabe? Tudo totalmente poluído, totalmente errado. E aí a gente foi e pausou essa campanha. Mas eu deixei ela aqui justamente para vocês entenderem. A gente investiu quase nada de dinheiro, foi R$ 56,32. A gente chegou a vender, se eu não me engano, 3 ou 4 peças de lingerie, não me recordo, mas o grande parte do público é um público errado. E aí a segunda campanha, por que tem um bloqueio ali? Aí eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Antes de mais nada, já curta esse vídeo aqui, já se inscreve no nosso canal para você receber sempre atualização aqui dos vídeos da Tuxê. E também, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você está passando aí na sua loja e tal, manda aqui embaixo nos comentários que nós fazemos questão de responder. Se você pegar todos os vídeos com comentários que nós temos aqui no nosso canal, todos eles a gente respondeu. Então a gente faz questão de responder, questão de ajudar você, então manda aqui embaixo. Bom, voltando agora.
Dificilmente você vai subir várias campanhas e todas vão ser aprovadas no nicho de sex shop. E aí entra o segredo do criativo. Vamos lá, prestem atenção aqui, gente. Como a gente sabe que a plataforma é proibida anunciar sex shop, é proibido rodar anúncio, nós temos que tomar alguma. Mas mesmo assim, você quer fazer de qualquer jeito, que nem esse cliente aqui, temos que tomar algumas ações. Primeiro, não postar foto de mulheres com muito decote, né, com a pele muito exposta. Não postar você segurando ou atrás de você ou qualquer outro lugar fotos dos produtos que tem o formato, entendeu? Por exemplo, não adianta você criar um Reels, você falando, e atrás, ali de você, ali no ambiente, ter a prótese, ter vibrador em formatos. O Meta vai entender e vai bloquear seu anúncio. E aí entra a nova atualização do Andrômeda, que é uma faca de dois gumes. Então vamos lá, presta atenção aqui. Como não tem um público-alvo definido, antigamente a gente usava muito público-alvo. Por exemplo, pessoas que normalmente curtem ou interagem com páginas relacionadas a cachorro. Então, se eu quero vender, por exemplo, artigos de pet shop. Hoje, o Andrômeda ele praticamente desconsidera essa construção de público. E o que ele leva em consideração? A legenda, o título e o criativo. Então, antes, o criativo já sempre teve essa importância, mas hoje ele tem muito mais. Porque o que direciona o público hoje é o criativo. Não importa se é imagem ou vídeo, o criativo direciona o público. Então, se você vai criar um criativo, nesse criativo tem que ter coisas relacionadas ao que você vende. Se você vende sex shop, tem que ter coisas relacionadas ao sex shop. Porém, se você colocar sex shop como é proibido, ele vai bloquear o seu anúncio. Mas você pode, por exemplo, trabalhar com lubrificantes, que normalmente ele entra muito mais na linha de produto íntimo do que de produto de sex shop mesmo. E na legenda você tem que tomar muito cuidado de não colocar hashtags relacionados a sex shop ou qualquer coisa falando sex shop. Você pode colocar outras formas na copy, para a pessoa entender que é uma loja de sex shop. Então essa é uma forma legal de passar o seu anúncio. Vai gravar um Reels, que eu aconselho, entre imagem e o Reels ele tem menor chance de bloqueio. Por quê? Apesar do Meta conseguir analisar o vídeo hoje, ele não consegue analisar com um formato, com os olhos humanos, por exemplo. Então, é a mesma coisa do ChatGPT. Hoje, se você manda uma imagem para o ChatGPT analisar, ele consegue ver, escanear a imagem. Se você manda um vídeo, ele consegue ver fragmentado o vídeo para poder compor o que ele vai te passar. O Meta é a mesma coisa. Então ele consegue ver o vídeo, mas ele não consegue ver o vídeo da mesma forma que nós vemos o vídeo. Ouvir também da mesma forma. Então eu aconselho fazer Reels, é menor o risco de bloqueio. E quando vai fazer Reels, é aquela sacada que eu falei, evitar colocar nudismo, prótese, essas coisas. Tenta falar sobre uma coisa mais light. Se você tem uma loja física, tenta falar para as pessoas virem até a loja, filma a fachada da loja, tem lubrificantes, essas coisas mais light, fala sobre isso, que é muito mais fácil de passar. E aí entra a primeira campanha, que é mandando o pessoal para home. E aí entra a grande estratégia que eu fiz aqui. O que eu fiz? Eu criei uma campanha mandando o pessoal para home primeiro, que é uma campanha que o custo é extremamente significante, 25 centavos por clique. Então eu mando a pessoa para a home do Instagram, tráfego. Por quê? Porque quando a pessoa chega na home, ela tem acesso à loja. Então ela consegue ver tudo que a loja está postando, ela clica nos destaques, ela clica nos stories. Se ela já gostou do que viu, e é isso que ela está pesquisando ou procurando, ela clica no link na bio ou chama no direct. Então é um lead extremamente barato e possivelmente você acaba ganhando seguidores, interação com as suas publicações. Eu falo que é como se fosse um namoro. Hoje, né? Esse tráfego de pessoas dentro das redes é como se fosse um namoro. Você manda a pessoa para a home do Instagram. Aí ela chega lá, ela dá uma olhada na home, no feed e tal, vê se para ela interessa, se interessou, ela começa a seguir você. Então começou o chaveco aí. Aí ela começa a interagir com as publicações, comentar e tal. Então começou o chaveco. Ela chama você no direct ou vai chamar você no WhatsApp ou vai direto para o site, no link na bio, por exemplo, até se tornar um casamento, que é a conversão. Então leva um tempo, né, para a pessoa poder converter quando a gente cria esse modelo de campanha. Mas aí que está sacado, eu quero qualificar melhor o público. Eu sei que hoje a Meta não tem um público qualificado para sex shop, eu sei que eu não posso colocar dentro dos criativos
palavras relacionadas a sex shop, que daí sim a meta buscaria esse público. Então, como que eu faço para atingir um público que quer sex shop dentro da meta? Essa é a grande pergunta. Então, o que eu faço? Eu crio uma campanha mandando o pessoal para a home primeiro e depois eu crio uma campanha de remarketing para as pessoas que navegaram pela home e clicaram nas publicações e interagiram, pessoas que começaram a seguir nos últimos 30 dias, pessoas que enviaram mensagem nos últimos 30 dias, ou eu subo um vídeo nessa campanha, na primeira campanha que manda o pessoal para a home, eu uso vários Reels. E aí, dentro desse, eu crio nessa segunda campanha agora, eu crio um público, por exemplo, pessoas que assistiram 80, 90, 100% de um determinado vídeo. Qual vídeo? Aquele vídeo que estava na primeira campanha, aquela campanha da home. Tá vendo? É uma estrutura. Então, quer dizer, eu estou usando aquela campanha número 1 para mandar pessoas para a home para ganhar seguidores, interação e tudo mais, mas também para qualificar o público que verá o meu anúncio na campanha número 2, que já é um anúncio mandando a pessoa para o WhatsApp. Então, nessa campanha número 2, por exemplo, nós tivemos 165 conversas nos últimos 17 dias, hoje é dia 17, com um investimento de R$ 3,74 por conversa, menos do que um cafezinho. Então, assim, a gente sabe que o nicho de sex shop não existe, não é caixinha, né? Eu sempre falo isso. Não é uma caixinha que funcionou para um, você vai enfiar aqui vai funcionar para outro, você vai tacar aqui que vai funcionar para outro. Não funciona assim. Cada negócio é um negócio, cada mercado é um mercado, cada loja é uma loja e por aí vai. Exemplo, até quando a gente vai criar campanha no Google, se eu criar a mesma campanha com as mesmas palavras, com os mesmos anúncios, da mesma forma para a loja A, e eu pegar a loja B, que às vezes está bem próxima, não vai funcionar do mesmo jeito. Então, assim, você tem que fazer análise, tem que testar as campanhas, tem que ficar por dentro de tudo que está acontecendo, emitir relatório personalizado que é ali em cima para ver quais cidades, regiões que você está atingindo, e na hora de compor, para finalizar o vídeo para não ficar gigante, na hora de compor o público, você tem que prestar atenção e não definir público. Hoje, com o Andrômeda, ou como ele leva mais em consideração os criativos e como a gente sabe que a gente vai trabalhar com um público mais aberto, quando você vai criar campanha, por exemplo, essa campanha que manda o pessoal para home, não adianta você colocar um monte de definição de público. Então é muito melhor você definir uma faixa etária de idade, por exemplo, de 25 ou 24 anos até 50 anos, regiões, nunca coloca Brasil, sempre coloca regiões que você já vende ou está acostumado a vender, ou menores micro-regiões, se você está começando hoje, então micro-regiões, principalmente se é mais próximo de você ou do estoque que você consegue entregar com mais velocidade, porque a gente sabe que o setor de sex shop demanda essa urgência de entrega rápida. Então, quando você faz isso, você já criou uma campanha legal. E essa campanha, ela vai te trazer possivelmente retorno em vendas, mas não é o foco. O foco é ela trazer o quê? Qualificar o seu público. O público que você vai utilizar aí sim numa campanha de conversão. Deu para entender? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, mais uma vez, mandem aqui nos comentários, aqui embaixo. E se você testar essa estratégia, depois me conta aqui embaixo nos comentários como que foi, se gerou resultado, se foi legal. Comenta aqui embaixo, beleza? Ótimo dia para vocês aí, muitas vezes.